Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um resumão da rodada, né? Terminou ontem a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada se encerrou com a partida Fortaleza e Corinthians e vamos aqui nesse vídeo mostrar todos os resultados, mostrar como está a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco está ali no meio da tabela, né? A gente vai mostrar aqui o destaque do fim dessa rodada, com toda certeza, é o Flamengo, que está na zona do rebaixamento, isso mesmo. E aqui nesse vídeo você vai saber todos os resultados, como está a classificação e a próxima rodada, né? Os próximos jogos aí, quem pega quem na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Também vamos falar aqui sobre o Maurício Barbieri, que pode ser punido pelo STJD e pegar até 6 jogos de suspensão por conta da sua expulsão contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e vamos para o resumão da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A quarta rodada terminou ontem, né? Com a partida entre Corinthians e Fortaleza, que empataram por 1-1 lá na Arena Corinthians. E esse resultado colocou o Flamengo na zona do rebaixamento, isso mesmo, o nosso rival está aí no Z4, na zona do rebaixamento. É claro que o campeonato ainda está no início, né? O Flamengo não tem time para brigar na parte de baixo, provavelmente vai se recuperar durante o campeonato, mas é claro que tem aquela zoação, aquela tiração de onda. Hoje a galera tá aí zoando o amigo flamenguista, né? Mandando print ali do Flamengo na zona do rebaixamento, encaminhando aí nos grupos de WhatsApp, enfim, aquela zoeira sadia que faz parte do futebol. O Vasco terminou a quarta rodada na 11ª colocação com 5 pontos. E a gente vai dar uma passada aqui em todos os jogos, né? Relembrar todos os resultados dessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada começou no sábado, com o Cruzeiro vencendo o Santos por 2-1. Também no sábado, Vasco e Fluminense empataram por 1-1 no estádio do Maracanã. No domingo, o Cuiabá, fora de casa, venceu o América Mineiro, que nesse momento é o lanterninha do campeonato. O São Paulo venceu o Internacional por 2-0. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1. O Bahia venceu o Curitiba, que é o próximo adversário do Vasco, né, por 3-1. O Botafogo venceu por 2-0 a equipe do Atlético Mineiro. O Botafogo, nesse momento, é o líder do campeonato, e você vai ver na tabela daqui a pouquinho. O Palmeiras, fora de casa, goleou o Goiás por 5-0. Placar aí impressionante do Palmeiras. O único jogo que o Palmeiras perdeu ponto no campeonato foi exatamente contra o Vasco. De resto, o Palmeiras ganhou de todo mundo. Grêmio e Red Bull Bragantino fizeram um jogo mais agitado da rodada, né? 3-3. E ontem à noite, Corinthians e Fortaleza empataram em 1-1. Então, vamos dar uma olhada aqui como está a tabela do Campeonato Brasileiro após 4 rodadas, né? Tudo ainda muito no início, muita coisa vai mudar, muita coisa ainda vai acontecer. Acho que a gente começa a ter realmente um panorama de quem vai brigar por título, quem vai brigar por Libertadores, quem briga para não cair, enfim, só a partir mesmo da 10ª rodada, né? Nesse início, quarta rodada, ainda está tudo no início, mas os 3 pontos conquistados agora vale a mesma coisa que os 3 pontos conquistados lá na 35ª, 36ª rodada, né? Então toda rodada tem ali, na teoria, a mesma importância. A classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento está assim. O Botafogo é o líder, tem 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. O Palmeiras é o segundo colocado, tem 10 pontos. Dos 4 jogos, o Palmeiras venceu 3 e o único jogo que o Palmeiras perdeu ponto foi o empate em 2-2 com o Vasco da Gama. Na terceira colocação está o Cruzeiro, 9 pontos, né? 3 vitórias e apenas 1 derrota nesses 4 jogos. O Fortaleza é o quarto colocado com 8 pontos. Depois, na quinta colocação, vem o São Paulo com 7. Depois vem o Fluminense em sexto com 7. Em sétimo está o Grêmio, também com 7 pontos. O Internacional é o oitavo, também com 7 pontos. E na nona colocação vem o Bahia, com 6 pontos. O Atlético Paranaense também tem 6.
e o Vasco abre a segunda página, né, na 11ª colocação com 5 pontos. O Vasco perdeu 2 posições em relação à última rodada. O Red Bull Bragantino é o 12º com 5, o Cuiabá tem 4 pontos, o Santos tem 4, o Corinthians tem 4 pontos, o Atlético Mineiro tem 4 pontos e abrindo a zona do rebaixamento na 17ª colocação está o Flamengo com apenas 3 pontos conquistados em 4 partidas disputadas. O Goiás em 18º também tem 3 pontos, o Curitiba tem 1 pontinho, é o próximo adversário do Vasco, e o América Mineiro ainda não pontuou. Então, está assim a classificação do Campeonato Brasileiro após 4 rodadas, né? Tudo muito no início, mas chama a atenção o Botafogo, né? Avassalador, ganhando de todo mundo aí, com 12 pontos em 4 jogos, e o Flamengo na zona do rebaixamento, né? Acho que ninguém imaginava que o Flamengo fosse começar aí o Brasileirão lá na parte de baixo e frequentando a zona do rebaixamento. Gostoso demais de ver, tá? É muito bom ver eles lá embaixo e tomara que continue assim. Vamos aqui então para os jogos da 5ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, a 5ª rodada que vai começar na quarta-feira. O Vasco joga na quinta contra o Curitiba. Vamos aos jogos. Na quarta-feira, o Santos encara o Bahia na Vila Belmiro. Teremos também Red Bull Bragantino e América Mineiro, lá em Bragança Paulista. Em Porto Alegre, o Inter recebe o Atlético Paranaense. O Flamengo recebe o Goiás, também na quarta-feira. O Cuiabá recebe o Atlético Mineiro. O Palmeiras recebe o Grêmio e o Cruzeiro recebe o Fluminense. Na quinta-feira, temos aí 3 jogos, né, para encerrar a rodada. 7 horas da noite, o Curitiba recebe o Vasco da Gama, o Botafogo recebe a equipe do Corinthians no Engenhão e em Fortaleza, o Fortaleza recebe o São Paulo. Então, esses são os jogos da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Curitiba fora de casa lá no Couto Pereira. O Curitiba que está muito mal, ainda não venceu na competição, não ganha desde fevereiro. E o Vasco não pode negociar pontos contra o Curitiba, né? O Vasco tem que vencer essa partida e tem que voltar de Curitiba com esses 3 pontos, até para recuperar os pontos que o Vasco perdeu contra o Bahia. Já que perdeu 3 pontos em São Januário, né? Tem que buscar esses 3 pontos fora de casa agora contra o Curitiba. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, hein? Que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. E bom, antes de encerrar aqui o nosso vídeo, vamos falar de outro assunto muito importante. Maurício Barbieri pode ser punido pelo STJD por conta da sua expulsão na partida contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será julgado na próxima quinta-feira, dia 11, às 11 horas da manhã, por conta da expulsão na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro contra o Galo. Ele foi indiciado, né, no artigo 243F, que a punição é de 1 a 6 jogos, mais multa de R$100 a R$100.000. Então, a 4ª comissão disciplinar do STJD vai julgar na quinta-feira o treinador Maurício Barbieri por conta da expulsão. O Rafael Claus colocou na súmula ali que o Barbieri chamou ele de filho da P e mandou ele tomar naquele lugar. Então, colocou ele na súmula e por isso ele foi expulso no jogo e por isso vai ser julgado aí pelo STJD. Se for punido, pode levar uma multa aí de R$100 a R$100.000 e pegar de 1 a 6 jogos de suspensão. Se ele pegar um jogo de suspensão, esse jogo já foi cumprido, né? Que ele cumpriu a suspensão automática. Mais de um jogo de suspensão, aí talvez ele não possa nem ficar no banco de reservas contra o Curitiba, né? Jogo que vai acontecer exatamente na quinta-feira. Vamos aguardar, vamos acompanhar o julgamento e tendo novidades a gente traz aqui no canal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!